Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, reencarnei como Jiraiya. Parte 11, capítulo 135. O corpo inteiro de Esamu tremia de excitação enquanto ele encarava o objeto na mão de Jiraiya. Sua respiração acelerou, quase como se ele fosse um homem que estivesse sozinho há muito tempo e de repente se deparasse com uma mulher de beleza estonteante. Jiraiya instintivamente deu um passo para trás, um pouco receoso da reação intensa de Esamu. Após alguns instantes, Esamu finalmente se acalmou e com certo constrangimento disse: "Desculpe, me empolguei um pouco. Perdi a compostura." Jiraiya assentiu com a cabeça, compreendendo seu estado de espírito atual. A posição do clã Senju em Konoha era precária. O ancião do clã estava perto do fim de sua vida e Uzumaki Mito, a Jinchuriki da raposa de 9 caudas, encontrava-se na mesma situação. Uma vez que eles se fossem, o poder do clã ficaria significativamente enfraquecido. Dentro do clã, Esamu era o único Jounin restante, e embora fosse um Jounin de elite, ainda era apenas um homem. Sozinho, ele não conseguia resistir à pressão da liderança da vila. A extinção do clã Senju parecia uma possibilidade real. Jiraiya acabará de ser promovido a comandante interino da Anbu. Finalmente, ele tinha autoridade para falar em nome do Senju e proteger seus interesses. Com essa promoção, o clã Senju tinha uma tábua de salvação. Mesmo que Jiraiya não conseguisse restaurá-los à sua antiga glória, garantir a sobrevivência do clã era praticamente certo. Pela primeira vez em muito tempo, as coisas pareciam estar melhorando para o Senju. Nada mal, Tsunade. Esamu pensou consigo mesmo que tudo isso se devia à escolha de Tsunade por Jiraiya como parceiro. Sua perspicácia ajudara a resgatar o clã da ruína. "Cunhado, venha comigo ver os anciãos. Precisamos compartilhar as boas novas", disse Esamu, segurando a mão de Jiraiya com entusiasmo desenfreado. Jiraiya rapidamente recuou a mão, mantendo uma distância segura. O jeito como Esamu olhava parecia estranho. Desconfiado, Jiraiya imediatamente ficou em alerta. Ele definitivamente não tinha interesse em cruzar aquela linha. Ele seguiu Esamu para se encontrar com os 3 anciãos do clã Senju. Quando souberam que Jiraiya havia sido promovido a comandante interino da Anbu, ficaram atonitos e em silêncio. Eles não esperavam que ele subisse tão rápido. Em suas mentes, para Jiraiya sequer se qualificar como comandante da Anbu, ele precisaria da força de um Jounin de elite e de vários anos de mérito acumulado. Eles pensavam que esse processo levaria anos, na melhor das hipóteses. Mas Jiraiya conseguiu isso em tempo recorde, e foi um enorme alívio. Até mesmo o olhar deles em relação a ele havia mudado, tingido de admiração, e talvez um toque de algo mais. Jiraiya sentiu os pelos da nuca se arrepiarem. Que olhares são esses? "Anciãos, gostaria de anunciar formalmente meu relacionamento com Tsunade", disse Jiraiya, respirando fundo. O ancião-chefe franziu ligeiramente a testa. Não é um pouco cedo para tornar seu relacionamento público? Embora o relacionamento entre Jiraiya e Tsunade fosse notório, ainda não havia sido oficializado. Enquanto permanecesse assim, haveria espaço para negação. Torná-lo público seria irreversível. Os Senju ainda eram vistos como uma ameaça pelos superiores de Konoha, e Jiraiya era apenas o comandante interino da Anbu. Um anúncio público poderia atrair problemas desnecessários e obstáculos políticos, algo que os anciãos queriam evitar. Talvez fosse melhor esperar um pouco mais, sugeriu o mais velho em tom diplomático. A posição de Jiraiya como comandante interino da Anbu lhe conferia um prestígio significativo, e os anciãos passaram a tratá-lo com mais respeito. "Anciãos, suas preocupações são compreensíveis, mas desnecessárias", disse Jiraiya com firmeza. "Anunciar publicamente nosso relacionamento não prejudicará meu futuro político. Meu mestre, o Hokage, apoia nosso relacionamento." Os olhos dos anciãos brilharam com as palavras de Jiraiya. "O Hokage apoia você e Tsunade?" perguntou o ancião-chefe, mal conseguindo acreditar. "Exatamente. Assegurei ao meu sensei que o clã Senju não representa nenhuma ameaça para Konoha. Se algo acontecesse, eu pessoalmente lideraria a Anbu para lidar com a situação. Por isso, ele não tem objeções ao meu relacionamento com Tsunade ou à minha proximidade com o clã Senju." Os 3 anciãos irradiavam alegria. A aprovação de Sarutobi Hiruzen significava uma postura mais branda em relação ao Senju. Sem Jiraiya, não haveria como ele ter permitido uma ligação tão próxima. "Nosso clã Senju sempre foi leal a Konoha. Nunca tivemos mais intenções e provaremos isso com nossas ações", declarou solenemente o 3º ancião. "Jiraiya, de agora em diante, o clã Senju é sua família. Você tem acesso total aos nossos recursos e ninjas, e está livre para anunciar seu relacionamento com Tsunade quando quiser", disse o ancião-chefe seriamente. Salvo alguma surpresa, Jiraiya estava a caminho de se tornar o comandante oficial da Anbu, uma figura-chave na liderança de Konoha. Os anciãos Senju estavam ansiosos para garantir sua boa vontade. Jiraiya esboçou um pequeno sorriso, satisfeito com a sinceridade deles. "Daqui a alguns dias, vou nomeá-lo líder de um esquadrão da Anbu", disse ele a Esamu. Esamu não tinha nenhuma função oficial na vila e passava a maior parte do tempo no complexo Senju, ou se metendo em encrenca. Como um Jounin de elite habilidoso, seria um desperdício deixá-lo ocioso. Jiraiya pretendia colocá-lo para trabalhar sob seu comando. "Obrigado, cunhado", exclamou Esamu, visivelmente entusiasmado. Ser líder de um esquadrão Anbu lhe dava autoridade real e a capacidade de apoiar discretamente o Senju. "Somos família, não precisa de tanta formalidade", disse Jiraiya, dando uma risadinha. "Bem, vou procurar Tsunade." Tendo terminado os assuntos importantes, Jiraiya não queria se demorar mais. Ao se aproximar da residência de Tsunade, os pensamentos de Jiraiya se tornaram maliciosos. "Devemos começar com a posição de lótus, ou talvez com a postura do velho. Que dilema." Ele coçou a cabeça, sentindo-se um pouco dividido. Capítulo 136.
Talvez eu devesse usar todas as técnicas do mangá. Após hesitar à porta, Jiraiya tomou uma decisão. Tentaria todas as técnicas sem pensar demais. Dito isso, empurrou a porta e entrou na residência de Tsunade. Jiraiya, você voltou. O rosto de Tsunade se iluminou assim que o viu. Ela correu direto para ele e o envolveu em um abraço apertado. Uma missão, e você já mudou tanto assim? Jiraiya provocou, dando-lhe um sorriso enquanto a observava. Sem dizer mais nada, ele a pegou nos braços e a beijou profundamente. Só quando Tsunade sentiu as pernas fraquejarem é que Jiraiya a colocou de volta no chão. Tenho boas notícias. Agora podemos tornar nosso relacionamento público. Realmente, os olhos de Tsunade brilharam de entusiasmo. Ela esperava por esse momento, embora tivesse se contido por preocupação com o futuro de Jiraiya. É verdade. Agora sou o comandante interino da Anbu, e o Hokage não se opõe aos meus laços com o clã Senju. Ele até apoia que tornemos nosso relacionamento público. Não haverá consequências para nós agora, Jiraiya a tranquilizou com um aperto firme. Tsunade não conseguiu conter um leve suspiro, seus olhos cheios de carinho e desejo. Já que sou o comandante interino da Anbu agora, que tipo de recompensa você vai me dar? Jiraiya murmurou em seu ouvido. Tudo o que você quiser, Tsunade sussurrou de volta com os olhos fechados. Você disse. Não há como voltar atrás. Jiraiya a pegou no colo, estilo princesa, e a carregou em direção ao banheiro. Tsunade sabia o que ele tinha em mente. Embora um pouco nervosa e tímida, ela não resistiu. Eles tomaram banho juntos e, quando estavam limpos, Jiraiya a carregou para o quarto. Vamos apenas seguir o mangá, provocou ele. Tsunade não respondeu. Seu rosto já estava corado de vergonha. A pedido dele, ela se deitou na cama, e Jiraiya se juntou a ela. Algum tempo depois, ambos estavam deitados na cama. Jiraiya estava em um estado contemplativo, no modo sábio, enquanto Tsunade se deleitava com a sensação residual de bem-estar. Como era a primeira vez de Tsunade, Jiraiya teve o cuidado de não pressioná-la demais. Já que eles estavam tornando o relacionamento público, ele planejava se mudar para a residência do clã Senju. De novo não. Espere até você voltar da visita ao Hokage, Tsunade exclamou, surpresa com a resistência dele. Ela ainda não havia se recuperado. Jiraiya deu uma risadinha, se vestiu e saiu do complexo Senju em direção ao escritório do Hokage. Quando ele chegou, viu que Danzou já estava lá. Jiraiya, você liderará um esquadrão Anbu para acompanhar o ancião Danzou em uma missão para atacar uma cidade importante na Terra da Chuva, ordenou Hiruzen Sarutobi. Jiraiya lançou um olhar rápido para Danzou, um sorriso frio se formando em sua mente, mas assentiu com a cabeça. Sim, sensei. Vou trabalhar com o ancião Danzou e capturar a cidade. Era óbvio que essa missão conjunta tinha sido sugestão de Danzou. Hiruzen não designaria Jiraiya para trabalhar com Danzou a menos que Danzou tivesse um motivo. Danzou provavelmente propôs isso na esperança de eliminá-lo. Viajar para a Terra da Chuva ofereceria inúmeras oportunidades para Danzou atacar, mas Jiraiya viu isso como uma bênção disfarçada. Também lhe daria muitas oportunidades para lidar com Danzou de uma vez por todas. Sensei, Esamu é um Jounin de elite com habilidades impressionantes. Ele sempre quis servir a vila. Gostaria de trazê-lo comigo e designá-lo para Anbu sob meu comando, disse Jiraiya. Aprovado, respondeu Hiruzen sem hesitar. Jiraiya havia assegurado repetidamente ao Hokage que tinha o clã Senju sob controle e que eles não fariam nada para prejudicar os interesses da vila. A desconfiança de Hiruzen em relação ao Senju havia diminuído significativamente. Lord Hokage, o senhor não pode permitir que Esamu se junte a Anbu. Danzou protestou veementemente. Você já se demitiu da Anbu. Não se meta nisso, disse Hiruzen, em tom inflexível. Minha decisão é definitiva. Hiruzen não tinha intenção alguma de discutir com Danzou sobre esse assunto. Vá se preparar. Você partirá esta tarde, disse ele, interrompendo qualquer outra objeção. O rosto de Danzou escureceu, mas ele saiu sem dizer mais nada. Jiraiya, Esamu é forte, e não há problema em levá-lo para o campo de batalha. No entanto, não deixe que ele acumule muito prestígio ou mérito. Ele deve permanecer uma ferramenta para você, nunca seu igual. Entendeu? Hiruzen advertiu. Hiruzen queria que o clã Senju apoiasse Jiraiya, mas não queria que o usassem como trampolim para alcançar seus objetivos. Não se preocupe, sensei. Eu tenho tudo sob controle, respondeu Jiraiya. Após sair do escritório do Hokage, Jiraiya reuniu seus esquadrões Anbu. Orochimaru liderava um esquadrão, Tsunade outro e Yui Mitsune o terceiro. Izamu atuaria como comandante-geral de campo e guarda-costas de Jiraiya. No entanto, esse acordo ainda não havia sido aprovado por Hiruzen. Jiraiya planejava relatá-lo após a conclusão da missão. Ao meio-dia, eles se reuniram nos portões da vila. Danzou chegou com 8 de seus membros mais confiáveis da raiz, uma formação que incluía um Jounin de elite, 3 Jounin e 4 Chunin de elite. Esses eram os principais leais seguidores de Danzou, e ele os havia reunido com um único propósito: encontrar a oportunidade perfeita para eliminar Jiraiya. Capítulo 137. Vamos embora. Danzou lançou um olhar para Jiraiya e para o grupo de membros da Anbu atrás dele com a voz fria e indiferente. Mesmo com um grande grupo de ninjas ao seu lado, Danzou ainda tinha muitas maneiras de separá-lo dos demais. Isso não o impediria de eliminá-lo. Danzou e seus ninjas da raiz partiram, mas os Anbu não se moveram, permaneceram imóveis como se não tivessem ouvido uma palavra sequer do que Danzou disse. Vamos! O tom de Jiraiya era calmo ao dar a ordem. Só então os Anbu começaram a se mover. Os Anbu respondiam a Jiraiya e ao Hokage, não a Danzou. O destino deles era uma cidade fortificada com uma mina de ferro, um recurso estratégico para a fabricação de ferramentas ninja e crucial para a Terra da Chuva. A conquista teria um alto custo para Konoha, mas era necessária. Com o controle da mina de ferro, Konoha poderia se sustentar durante a guerra utilizando os recursos capturados. As guerras em larga escala eram uma batalha pela economia e pelos recursos de cada vila. Os suprimentos diminuíam rapidamente e era preciso pagar indenizações às famílias dos ninjas caídos, o que esgotava as reservas financeiras. Mas com o controle da mina de ferro do país da chuva, Konoha poderia aliviar seu fardo financeiro utilizando os recursos do inimigo. Em tempos de guerra, cidades ricas em recursos como essa eram alvos principais das forças inimigas. A missão de Konoha era clara: tomar a cidade.
Naturalmente, um local tão importante seria bem defendido. Com Jiraiya liderando a Anbu e Danzou liderando a Raiz, capturar a cidade não seria fácil. Especialmente porque ambos estavam em conflito. Havia uma grande chance de traição assim que a batalha começasse. Ambos sabiam disso. Jiraiya planejou lidar com Danzou antes mesmo do ataque à cidade começar. Ele não tinha a menor intenção de deixar Danzou apunhalá-lo pelas costas durante a luta. E Jiraiya sabia que Danzou estava pensando a mesma coisa. Ambos sabiam que apenas um deles retornaria à aldeia após essa missão. Um deles teria que morrer ali. Danzou e Jiraiya avançaram a toda velocidade até cruzarem para o território do País da Chuva. Só então diminuíram a velocidade. Mover-se muito rapidamente em território inimigo aumentava o risco de cair em armadilhas. O País do Fogo já havia começado sua invasão ao País da Chuva, e tanto o País do Vento quanto o País da Terra seguiram o exemplo, enviando um grande número de ninjas. O País da Chuva não tinha esperança de defender todas as suas fronteiras. Em vez disso, abandonaram as regiões periféricas e concentraram suas forças na defesa de cidade-chave para uma guerra prolongada. Isso não significava que as fronteiras estivessem desprotegidas. Os ninjas da chuva haviam espalhado armadilhas por toda a área, armadilhas mortais. Um único passo em falso poderia custar uma vida. Entre os ninjas da raiz de Danzou estavam membros do clã Hyuga. A percepção aguçada do Byakugan tornava a maioria das armadilhas fáceis de identificar e desarmar com antecedência. Graças a isso, eles evitaram diversas armadilhas e as destruíram antes de prosseguir. Após 2 dias de viagem pela região da chuva, eles chegaram a uma das bases operacionais avançadas de Konoha. A base abrigava mais de 200 ninjas de Konoha, a maioria dos quais eram Chunin. Apenas alguns eram Jounin. A base não ficava longe da cidade que eles planejavam atacar. Jiraiya e Danzou vieram reforçar as tropas ali estacionadas para o ataque iminente. Assim que chegaram, 3 Jounin de Konoha saíram para recebê-los. Ancião Danzou, Senhor Jiraiya. Eles fizeram uma reverência respeitosa antes de conduzir os 2 comandantes para uma pequena cabana de madeira. Danzou imediatamente reivindicou o assento da frente, enquanto Jiraiya casualmente ocupou um lugar vago. Como estão as defesas da cidade? Perguntou Danzou a um dos Jounin. As forças da chuva posicionaram 500 ninjas na cidade. Há 11 Jounin e 2 Jounin de elite. Não sabemos se existem outras forças ocultas. A cidade foi isolada e ninguém pode entrar nem sair, então não conseguimos obter informações mais detalhadas. Danzou assentiu com a cabeça, analisando o relatório. Os olhos de Jiraiya se estreitaram ligeiramente. As defesas são mais fortes do que eu esperava. Sem nenhum Jounin de elite entre as forças de Konoha presentes, eles estavam em clara desvantagem. Pior ainda, não conseguiam se infiltrar na cidade para um reconhecimento mais aprofundado. Jiraiya suspeitava que forças ocultas, talvez até mesmo Jounin de elite, estivessem estacionadas ali. Afinal, nenhum comandante revelaria seu número real. Subestimar sua força pode levar o inimigo a subestimá-los e a enviar menos tropas, deixando-os vulneráveis a uma emboscada. Dada a importância da cidade, era provável que houvesse reforços escondidos. Quando chegarão os outros reforços? Insistiu Danzou. Amanhã, seremos acompanhados por membros dos clãs Uchiha, Hyuga e Akimichi, respondeu um Jounin. Os ninjas de Konoha já presentes, incluindo os 3 Jounin, eram todos ninjas não pertencentes a clãs. Quando partimos, o Lord Hokage já havia nos ordenado a tomar a cidade o mais rápido possível, disse Danzou. Tanto o País do Vento quanto o País da Terra enviaram tropas para o País da Chuva. Eles não vão ignorar este local rico em recursos. Precisamos conquistá-lo antes que eles cheguem e garantir sua segurança para Konoha. O tom de voz de Danzou tornou-se mais sombrio. Se não agirmos rapidamente, os ninjas do vento e da terra aparecerão para reivindicar sua parte dos espólios. O ferro era um recurso crucial em tempos de guerra, vital para a fabricação de ferramentas ninja. Jiraiya, disse Danzou, seu treinamento no Monte Myobuku fez de você o mais forte entre nós. Descanse por enquanto. Depois, explore pessoalmente as defesas da cidade. Capítulo 138. Tão ansioso para se livrar de mim, hein? Você deve estar desesperado. Bom, isso me convém perfeitamente. Jiraiya pensou consigo mesmo, plenamente consciente de que Danzou o enviará nessa missão para criar uma oportunidade de eliminá-lo. Ele assentiu levemente sem demonstrar qualquer resistência à tarefa. Irei sozinho para a cidade de Tetsuishi para avaliar a situação, anunciou Jiraiya. Os lábios de Danzou se curvaram em um sorriso frio. Que ingenuidade. Ver Jiraiya concordar em ir sozinho só confirmou sua crença de que Jiraiya era tolo. Jiraiya claramente entendia as intenções maliciosas de Danzou, mas ainda assim concordou em agir sozinho. Danzou presumiu que Jiraiya acreditava que ele não ousaria atacar em tempos de guerra. Lord Jiraiya, ir sozinho é muito perigoso. O senhor deveria trazer reforços, sugeriu um Jounin civil. Mais pessoas só vão correr o risco de se expor. Eu irei sozinho, respondeu Jiraiya firmemente, rejeitando a oferta. Já que Danzou estava tão determinado a caminhar para a própria morte, Jiraiya ficou mais do que feliz em atendê-lo. Após descansar na base por 1 hora, Jiraiya partiu sozinho para a cidade de Tetsuishi. Tsunade queria acompanhá-lo, mas ele recusou. Ele também ordenou que todos os Anbu permanecessem na base, a menos que ele desse outra ordem, uma declaração feita deliberadamente na frente de Danzou para enganá-lo. Jiraiya já tinha um plano totalmente formado para eliminar Danzou. A base de Konoha ficava a uma distância considerável da cidade de Tetsuishi. Kakuzu, qual é a sua posição na cidade de Tetsuishi? Pouco depois de partir, Jiraiya usou seu anel de comunicação para falar com Kakuzu. Antes de deixar a vila, Jiraiya já havia instruído Kakuzu a ficar de tocaia nos arredores da cidade de Tetsuishi. Estou em um vale à direita do posto avançado de Konoha. A voz de Kakuzu soou pelo anel momentos depois. Preparem-se para a batalha. Há um Jounin de elite, 3 Jounin e 4 Chunin de elite, disse Jiraiya, revelando a força das tropas de Danzou. Quanto ao próprio Danzou, Jiraiya cuidaria dele pessoalmente. Entendido, respondeu Kakuzu secamente. Jiraiya dirigiu-se para o vale onde Kakuzu estava escondido. Danzou já retirou seus agentes da raiz da base. A voz de Izamu ecoou pelo anel logo em seguida. Jiraiya também havia dado a Izamu um anel de comunicação em segredo. Saia da base daqui a pouco. Venha sozinho.
Dirija-se ao lado direito do posto avançado, instruiu Jiraiya. Danzou, 2 Jounin de elite devem te dar uma pequena surpresa, murmurou Jiraiya com um sorriso de escárnio. Enquanto Danzou tramava contra Jiraiya, Jiraiya fazia o mesmo. Danzou desconhecia os anéis de comunicação e acreditava que Izamu permaneceria obedientemente na base sem interferir. Jiraiya só chamou Izamu porque ele e Kakuzu eram mais do que suficientes para eliminar os subordinados de Danzou. Mais importante ainda, ele queria o mínimo de testemunhas possível. Se muitas pessoas soubessem que Danzou havia sido morto, o risco de o crime ser descoberto aumentaria. Jiraiya ainda almejava se tornar Hokage. Mesmo que Danzou estivesse errado, a notícia desse evento poderia prejudicar sua reputação. Além disso, ele não precisava de tantas pessoas para lidar com Danzou. Danzou não era tão poderoso quanto seria na história original, Orochimaru ainda não havia começado sua pesquisa. Então Danzou não tinha o braço aprimorado que o tornava tão perigoso. Jiraiya estava confiante de que conseguiria derrotá-lo sozinho. Estou saindo da base agora, disse a voz de Izamu através do ringue. Entendi, respondeu Jiraiya. Quando Jiraiya chegou à base do vale onde Kakuzu estava escondido, ele parou e esperou a chegada de Danzou e suas tropas. Ele permaneceu do lado de fora do vale, pois um dos agentes de Danzou era do clã Hyuga. Se eles usassem o Byakugan, poderiam detectar Kakuzu, arruinando a emboscada. Usando o olho da percepção, Jiraiya viu Danzou e seus agentes da raiz se aproximando rapidamente. Entre eles estava um membro do clã Aburame, um dos 3 Jounin. Eles haviam colocado um pequeno inseto em Jiraiya para rastrear seus movimentos. Jiraiya notou o inseto imediatamente, mas fingiu não perceber. Em pouco tempo, Danzou e seus agentes chegaram à base do vale. Ora, Danzou, você é mesmo cauteloso. Falta-lhe confiança? Jiraiya provocou com um sorriso sarcástico. Seu sarcasmo era inconfundível. Danzou deu uma risada sombria. Jiraiya, vou te dar uma última chance de se juntar à raiz. Se você aceitar, poderá retornar à vila ileso. Caso contrário, este será o seu túmulo. Danzou ainda tinha esperança de recrutar Jiraiya. Com alguém do talento de Jiraiya em sua facção, suas chances de se tornar Hokage aumentariam consideravelmente. Você acha que você e seus homens podem me matar? Estão se superestimando, Danzou. Hoje será o seu fim, declarou Jiraiya friamente, desembainhando a espada da chama relâmpago e apontando-a para Danzou. O rosto de Danzou escureceu. Jiraiya, se você insiste em ser teimoso, não me culpe pelo que acontecer. Ataque. Sob o comando de Danzou, 2 Jounin e os Jounin de elite avançaram contra Jiraiya. Os demais agentes se dispersaram, formando uma barreira de luz roxa interligada para aprisionar Jiraiya. Danzou não queria correr riscos. Ele precisava garantir que Jiraiya não conseguisse escapar. Se Jiraiya conseguisse fugir, Danzou perderia sua chance para sempre. E se esse plano fosse descoberto, até mesmo o lugar de Danzou em Konoha estaria em risco. Danzou faria qualquer coisa para matar Jiraiya hoje. Capítulo 139. O Jounin de elite da raiz, junto com outros 2 Jounin, moveu-se a uma velocidade estonteante, deixando apenas rastros enquanto desembainhavam suas katanas e atacavam Jiraiya. Eles não usaram nenhum ninjutsu. O objetivo era o combate corpo a corpo para subjugar Jiraiya e impedi-lo de fazer selos de mão. Uma vez imobilizado, Danzou lideraria os outros ninjas da raiz em ataques de ninjutsu de longo alcance. O plano era sobrepujar Jiraiya antes que ele pudesse contra-atacar. Se executado perfeitamente, Jiraiya seria eliminado em instantes. Essa estratégia havia sido meticulosamente elaborada com antecedência, não deixando margem para erros. Os 3 Jounin empunhavam katanas forjadas com metais especiais condutores de chakra, cujas lâminas brilhavam com uma luz gélida e perigosa. Jiraiya, no entanto, percebeu o plano deles. Em vez de pânico, um sorriso zombeteiro se espalhou pelo seu rosto. O plano deles era sólido, usar o combate corpo a corpo para limitar os movimentos dele enquanto o resto atacava à distância. Mas eles cometeram um erro fatal. A velocidade dos selos de mão de Jiraiya era muito maior do que eles esperavam. E ele não estava lutando sozinho. Tigres de chama gêmea. Jiraiya lançou sua espada de chamas relâmpago para frente e imediatamente formou selos de mão na velocidade da luz. Num piscar de olhos, a espada irrompeu com um poderoso chakra de fogo e relâmpago. Um dragão crepitando com relâmpagos e um tigre envolto em chamas rugindo materializaram-se diante dele. Ambas as criaturas soltaram gritos ensurdecedores enquanto investiam contra os 3 Jounin da raiz. Essa técnica dos tigres de chamas gêmeas combinava o dragão do trovão com o tigre flamejante com liberação de relâmpago em uma só. Jiraiya não a aprendeu em nenhum sistema. Era um ninjutsu que ele desenvolveu sozinho após um longo e árduo treinamento. Ele ainda não havia aperfeiçoado a fusão de chakra de fogo e relâmpago para alcançar uma sinergia perfeita. Mesmo assim, em seu estado incompleto, o jutsu era temível. Os 3 Jounin da raiz que avançavam não esperavam que Jiraiya liberasse um ninjutsu tão poderoso tão rapidamente. Sem tempo para se virar ou recuar, eles rapidamente formaram selos de mão para contra-atacar. Danzou, posicionado na retaguarda, ficou igualmente atônito. Ele não havia previsto a rápida execução de um jutsu tão devastador por Jiraiya, tornando sua estratégia ineficaz. Pior ainda, seus 3 ninjas de elite agora corriam um grave perigo. As mãos de Danzou selaram os movimentos com rapidez. Ele não podia deixar que seus homens fossem abatidos diante de seus olhos. Liberação de vento, esfera de vácuo. Danzou exalou uma saraivada de balas de vento comprimido como projéteis velozes, que caíram sobre o dragão relâmpago e o tigre flamejante. A tempestade de projéteis de vento, densa como uma chuva torrencial, atingiu as criaturas implacavelmente. Embora as entidades baseadas em chakra não pudessem ser dispersadas completamente, os ataques de vento conseguiram drenar sua energia e desacelerá-las. Esse breve atraso deu aos 3 ninjas da raiz tempo suficiente para completar seus próprios jutsus.
Cada um lançou ataques poderosos contra o dragão e o tigre, interrompendo seu avanço. Jiraiya observava com um sorriso calmo. Ele nunca teve a intenção de que esse jutsu derrotasse as forças de elite de Danzou de forma direta. A equipe de Danzou era composta pelos melhores da raiz, capazes de dizimar vilas ninjas de pequeno e médio porte se fossem liberados. Jiraiya só precisava conter os 3 Jounin por um instante, tempo suficiente para Kakuzu atacar. Agora, Jiraiya murmurou baixinho em um anel de comunicação. Assim que as palavras saíram de sua boca, 3 feixes de chakra, um vermelho carmesim, um marrom terra e um azul profundo, dispararam de um vale próximo, todos direcionados ao Jounin raiz enredado pelo dragão e pelo tigre. Essas rajadas de chakra densas e aterrorizantes irradiavam uma energia imensa. Esse sempre fora o plano de Jiraiya e Kakuzu. Jiraiya atrairia o inimigo, enquanto Kakuzu esperaria escondido pelo momento perfeito para desferir seus ataques mais mortais. Se conseguissem matar ou incapacitar ao menos um ninja de elite da raiz, derrotar Danzou e o resto de suas forças se tornaria praticamente uma certeza. A barreira da raiz ainda estava se expandindo e não havia se selado completamente. Os feixes de chakra a atravessaram sem esforço, atingindo os 3 Jounin em cheio. Uma luz ofuscante envolveu a área, e uma enorme explosão de chakra sacudiu o campo de batalha. Os raios vieram tão repentinamente e com tamanha velocidade que Danzou não teve tempo de reagir. Quando se deu conta do que havia acontecido, já era tarde demais para intervir. A área onde os 3 Jounin raiz haviam estado era agora uma cratera enorme, com o solo fraturado e desmoronando para dentro. A expressão de Danzou escureceu. Mesmo com sua força e equipamentos de defesa, sobreviver ilesos a um ataque como esse era impossível. Se ao menos estivessem vivos, estariam gravemente feridos e debilitados. Naquele instante, Danzou finalmente compreendeu a compostura de Jiraiya. Não era arrogância, mas sim a confiança de um homem com aliados. Ele havia caído direto na armadilha de Jiraiya. Quando as explosões de chakra cessaram, apenas 2 figuras permaneceram na cratera, um Jounin de elite e um Jounin comum. O outro Jounin havia sido completamente aniquilado, sem deixar vestígios. Os Jounin sobreviventes perderam um braço, enquanto os Jounin de elite, embora aparentemente lesos, sofreram ferimentos internos. Danzou cerrou os punhos. Ele sabia que a situação tinha tomado um rumo desastroso. Capítulo 140. Os Jounin da raiz que perderam um braço tiveram sua força reduzida em mais da metade. Eles não conseguiam mais lutar em seu nível máximo de Jounin. Kakuzu só conseguiu matar um Jounin com seu raio de chakra, o que foi um tanto decepcionante. No entanto, a missão foi cumprida. As forças da raiz foram severamente enfraquecidas. Um Jounin estava morto, outro gravemente ferido, e até mesmo um Jounin de elite havia sofrido ferimentos. Quando Izamu chegou para unir forças com Kakuzu, eles já haviam eliminado os ninjas restantes da raiz. Embora o feixe de chakra atual de Kakuzu não fosse tão poderoso quanto seus ataques nos estágios posteriores da história original, ainda era um jutsu formidável. A maioria dos Jounin comuns atingidos por tal técnica estaria praticamente morta, sem qualquer chance de sobrevivência. Mesmo os Jounin de elite dificilmente sairiam vivos se atingidos diretamente. A única razão pela qual 2 membros da raiz sobreviveram foi devido ao uso extensivo de ferramentas ninja defensivas que eles faziam. De sua posição elevada, Jiraiya observou claramente com seus olhos perspicazes que pouco antes do raio de chakra atingir o alvo, 3 membros de elite da raiz haviam invocado diversas ferramentas defensivas para absorver parte da energia do ataque. O Jounin da raiz que morreu também havia invocado ferramentas defensivas, mas sabendo que não seriam suficientes, recorreu a uma medida desesperada. Um poderoso jutsu de selamento que exigia o sacrifício de sua vida. O jutsu absorveu mais da metade da energia do feixe de chakra, enfraquecendo-o drasticamente. Isso permitiu que o Jounin de elite e os outros Jounin rapidamente utilizassem jutsus defensivos e sobrevivessem. O ninja da raiz que usou o jutsu de selamento tomou a decisão sem hesitar. Sua missão era tudo para ele, e sua vida era descartável, resultado da lavagem cerebral de Danzou. Se ele tivesse hesitado por um instante sequer, teria perdido a chance de ativar o selo. Nesse caso, apenas os Jounin de elite teriam uma pequena chance de sobreviver, e os outros Jounin certamente morreriam. Mesmo que os Jounin de elite sobrevivessem, ficariam gravemente feridos. Os ninjas raiz são verdadeiras máquinas de guerra sem emoção, pensou Jiraiya. Ele estendeu a mão, e a lâmina da chama relâmpago retornou à sua mão através da manipulação de chakra. Quando a barreira estava prestes a se regenerar, Kakuzu irrompeu pelo vale da montanha e penetrou na barreira. Os ataques de raio de chakra consumiam uma quantidade enorme de chakra e impunham uma pressão imensa ao corpo de Kakuzu, de modo que ele só podia usá-los uma vez por dia. Mais do que isso, e seu corpo não suportaria. Como não podia mais usar ataques à distância, não havia motivo para Kakuzu permanecer escondido. Agora que havia rompido a barreira, ela se tornará inútil, já que o ninja da raiz não conseguia mantê-la enquanto se defendia de ataques. Ao ver um ninja de aparência estranha avançar contra a barreira, Danzou soltou um pequeno suspiro de alívio. Parecia que Jiraiya tinha apenas um aliado, o que estava dentro de suas expectativas. Ele vinha considerando recuar caso Jiraiya tivesse vários reforços. Com apenas Kakuzu se juntando à luta, Danzou decidiu ficar. Embora um Jounin estivesse morto e outro ferido, o lado de Danzou ainda tinha vantagem numérica. Coordenando seus ataques, eles ainda poderiam eliminar Jiraiya e Kakuzu, embora a pressão tivesse aumentado significativamente. Apenas ganhe tempo. Um Jounin de elite chegará em breve para ajudá-lo. Juntos, vocês poderão acabar com eles, ordenou Jiraiya a Kakuzu. Não preciso da ajuda de mais ninguém. Posso lidar com eles sozinho, respondeu Kakuzu friamente, encarando o ninja da raiz. Seu corpo começou a se contorcer e se debater enquanto criaturas mascaradas emergiam de dentro dele. Kakuzu, quanto Jiraiya está te pagando? Eu pago o dobro. Danzou reconheceu imediatamente ao ver sua técnica. Dada a vasta rede de informações de Danzou através da raiz e da Ambu, ele estava bem ciente da reputação de Kakuzu como caçador de recompensas. No entanto, Danzou não sabia dos 5 corações de Kakuzu. Ainda assim, ele sabia que Kakuzu era um adversário difícil e profundamente motivado por dinheiro. Danzou acreditava que poderia influenciá-lo. Dinheiro é ótimo. Eu adoro. Mas eu posso te matar e ainda ficar com tudo que você tem, respondeu Kakuzu secamente.
Sua alma estava ligada a Jiraiya por meio de um jutsu de selamento, o que significava que Jiraiya controlava sua vida e morte. Não havia como Kakuzu traí-lo, não importava o quanto Danzou oferecesse. Talvez você não saiba quem eu sou, disse Danzou. Eu sou Danzou de Konoha, aquele que controla grande parte do poder da vila. Se você matar Jiraiya e se juntar a mim, posso lhe oferecer mais dinheiro do que você jamais imaginou. Matar-me aqui só lhe renderá trocados. E você nem sequer terá sucesso. Você não tem forças para me derrotar. Admiro o talento. Ajude-me a eliminar Jiraiya e eu enviarei ninjas de Konoha para ajudá-lo a se vingar de Takigakuri. Danzou havia feito sua lição de casa, sabendo que Kakuzu guardava rancor de sua antiga aldeia. A resposta de Kakuzu veio na forma de 2 jutsus devastadores. Uma onda de fogo escaldante e uma rajada de vento feroz avançaram em direção a Danzou. Os Jounin de elite da raiz, os Jounin feridos e outro Jounin próximo a Danzou lançaram seus próprios jutsus para contra-atacar o ataque. Jiraiya, agora um borrão, avançou com sua espada de chamas relâmpago, cujo brilho reluzente se intensificava ao mirar em Danzou. Você acendeu rápido, Jiraiya. Até me fez sentir ameaçado. Mas você não está pronto para me enfrentar, disse Danzou friamente, fazendo selos de mão. Uma enorme lâmina de vento rasgou o ar, avançando em direção a Jiraiya. Capítulo 141. A lâmina de vento, com mais de 1 metro de comprimento, avançou em direção a Jiraiya num instante. Uma rajada de vento forte atingiu o rosto de Jiraiya quando ele brandiu sua espada de chamas relâmpago. O relâmpago crepitante que envolvia a lâmina estilhaçou ao contato, mas a força diminuiu ligeiramente a velocidade dos movimentos de Jiraiya. Danzou não desperdiçou a oportunidade. Ele sacou um shuriken especialmente forjado, infundido com chakra do elemento vento, tornando suas bordas extremamente afiadas, e o cravou no peito de Jiraiya. Jiraiya, você vai perceber o quão tolo é se opor a mim, disse Danzou friamente. Ah, é mesmo? Jiraiya deu um pequeno sorriso e brandiu a espada da chama relâmpago novamente. Clang, clang, clang. Uma série rápida de choques metálicos ecoou quando os shurikens de Jiraiya e Danzou colidiram dezenas de vezes em meros instantes. Apesar da habilidade artesanal da shuriken, os golpes implacáveis da lâmina de chamas relâmpago de Jiraiya a deixaram coberta de amassados, prestes a quebrar a qualquer momento. Danzou, pressentindo a destruição iminente causada pelo shuriken, saltou para trás e o arremessou. A arma giratória rasgou o ar, carregando uma rajada de vento com força de vendaval. Estilo terra. Parede em estilo terra. Jiraiya bateu o pé no chão, erguendo uma sólida parede de terra para bloquear o ataque sem esforço. Seu domínio sobre o chakra da natureza terrena havia atingido o ponto em que invocar tais paredes era quase instintivo. Sem hesitar, Jiraiya lançou um de seus shurikens especialmente preparados e conjurou o jutsu clone das sombras de shuriken. O shuriken único multiplicou-se em mais de 1000, caindo sobre Danzou de todas as direções. Nada mal. Você domina bem a técnica do Hiruzen, murmurou Danzou, executando seu próprio jutsu, estilo vento, onda de vácuo. Ele exalou um vento cortante, semelhante a uma foice, pela boca. Embora fosse um jutsu de nível inferior, seu poder destrutivo era imenso, capaz de cortar o próprio chakra. A onda de vento varreu metade dos clones de shuriken, reduzindo-os a nada. A metade restante disparou em direção a Danzou, que desembainhou uma lâmina ninja das costas e habilmente desviou cada projétil. Embora não tão renomado quanto Sakuma Taki, Danzou era um espadachim habilidoso por mérito próprio. Estilo de vento, bala de vácuo. Danzou respirou fundo e expelou uma rajada de vento compacta em forma de esfera. Ela disparou em direção a Jiraiya como uma bala de canhão. Estilo relâmpago, golpe de raio. Jiraiya lançou sua espada de chamas relâmpago para frente, liberando um raio que perfurou a esfera de vento. O raio explodiu dentro da esfera, despedaçando-a completamente. Parece que ainda não cheguei tarde demais. Uma voz soou quando Izamu chegou ao campo de batalha. Ele observou Jiraiya e Danzou em combate, sem demonstrar qualquer surpresa. Jiraiya já havia informado Izamu sobre seu plano de matar Danzou. Quando Izamu ouviu falar disso pela primeira vez, ficou chocado. Mas após a surpresa inicial, tentou dissuadir Jiraiya. Danzou fazia parte da elite da vila. Se a notícia das ações de Jiraiya vazasse, isso destruiria seu futuro, ou pior, Jiraiya poderia ser taxado de ninja renegado e caçado pela vila. Jiraiya acabará de ser alçado à liderança de Konoha, e o clã Senju finalmente começava a se recuperar. Izamu não podia permitir que Jiraiya jogasse tudo isso fora, mas Jiraiya revelou que Danzou tentará assassiná-lo. Se Jiraiya não matasse Danzou, Danzou continuaria a persegui-lo. Ao ouvir isso, a postura de Izamu mudou completamente. Ele agora apoiava a decisão de Jiraiya. Proteger Jiraiya era primordial. Se algo lhe acontecesse, o clã Senju enfrentaria mais uma vez a ameaça de aniquilação. E Danzou era um dos principais responsáveis pela queda tão drástica do clã Senju. Os Senju não nutriam nada além de ódio por Danzou. Estilo de água, bacia com cascata. Izamu lançou um poderoso jutsu de água ao entrar na batalha. Uma onda gigantesca avançou, atingindo os ninjas da raiz que cercavam a área. Os ninjas da raiz que haviam abandonado sua barreira para se concentrarem em atacar Kakuzu sob o comando de um Jounin de elite, se viram em desvantagem. Embora Kakuzu fosse poderoso, ele estava tendo dificuldades contra as forças de elite. Sua besta da máscara de fogo já havia sido destruída, e sua besta da máscara de relâmpago agora estava presa. A chegada de Izamu aliviou metade do fardo de Kakuzu, já que as forças da raiz se dividiram para enfrentar a nova ameaça. A expressão de Danzou escureceu no instante em que Izamu chegou. Ele sabia que havia caído na armadilha de Jiraiya. A decisão de Jiraiya de ir sozinho à cidade mineradora de ferro não foi fruto de excesso de confiança ou imprudência. Era uma isca, um plano para atrair Danzou. Com Izamu agora na disputa, as chances se equilibraram. Danzou examinou a área, mas não havia sinais de outros reforços da Anbu. Seu coração afundou. Jiraiya só havia chamado Izamu. Ele estava ali para matar Danzou. Se a Anbu tivesse chegado, não teria autoridade para matar um ancião da aldeia sem a aprovação do Hokage. No máximo poderiam prender e selar Danzou. Mas Izamu não era da Anbu. Ele odiava Danzou com todas as suas forças. Se Danzou morresse ali, Izamu não contaria a ninguém. Izamu, você realmente acha que pode suportar minha fúria? Está preparado para ver o clã Senju perecer por sua causa? Ameaçou Danzou.
Matar você é a única maneira de dissipar a sombra da aniquilação que paira sobre o Senju. Deixar você viver é a verdadeira ameaça à nossa sobrevivência, retrucou Izamu. Danzou, este é o seu fim. Um ninja ardiloso e mesquinho como você não merece liderar esta vila. O rosto de Danzou se contorceu em fúria. Muito bem, Izamu. Vou lhe mostrar como pretendo exterminar o Senju da existência. Você realmente acha que pode me derrotar? Com uma risada sinistra, Danzou estendeu a mão e arrancou o pano que cobria seu olho, revelando um Sharingan de 3 tomoes, girando lenta, mas ameaçadoramente. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 142. Ao ver Danzou revelar seu Sharingan, Jiraiya não se surpreendeu. Esse olho foi arrancado durante a última parte da primeira grande guerra ninja, quando Danzou matou seu camarada, o Uchiha Kagami, durante uma retirada. Izamu ficou paralisado por um instante ao ver o Sharingan de Danzou. Poucos fora dos escalões mais altos de Konoha sabiam que Danzou possuía um. Esse era um segredo bem guardado, pois a liderança de Konoha entendia as consequências caso o clã Uchiha descobrisse. O resultado seria catastrófico. Embora Izamu estivesse profundamente abalado, ele rapidamente reprimiu suas emoções e se concentrou novamente na batalha em questão. O esquadrão de ninjas da raiz de Danzou era composto por elites de alto nível, equipados com armamentos avançados e treinados para lutar em perfeita sincronia. Todos os jutsus que conheciam podiam ser combinados de forma impecável em combate. Naquele momento, 2 Jounin da raiz e 2 Chunin de elite coordenavam seus ataques para imobilizar Izamu. Enquanto isso, Kakuzu enfrentava outro grupo liderado por um Jounin da Anbu e apoiado por 2 Chunin de elite. Não os enfrentem de perto, provavelmente todos eles possuem um jutsu de selamento aterrorizante, alertou Jiraiya a Izamu e Kakuzu. Os ninjas da raiz eram máquinas de guerra, treinados para se sacrificarem sem hesitar a fim de abrir caminho para seus companheiros. Jiraiya suspeitava que todos eles conheciam uma técnica capaz de absorver chakra e selá-lo. Um dos Jounin da raiz, que acabará de ser despedaçado por um raio de chakra, tentará usar um jutsu de selamento semelhante momentos antes. Jiraiya não sabia o nome, mas sua capacidade de absorver e selar chakra era inegável. Se Izamu ou Kakuzu fossem pegos, seu poder seria drasticamente reduzido. Jiraiya, você deveria considerar um privilégio testemunhar meu verdadeiro poder antes de morrer, disse Danzou friamente. Seu olho direito pulsava com uma energia intensa e ameaçadora enquanto os 3 tomoes de seu Sharingan começavam a girar. A característica mais assustadora do Sharingan era sua capacidade de lançar genjutsu instantaneamente. Havia um ditado que circulava por todo o mundo ninja. Se você enfrentar um Uchiha com os olhos despertos, lute com os seus próprios olhos fechados. Nunca olhe naqueles olhos amaldiçoados. Esse conselho não era sem motivo, qualquer um poderia cair em um genjutsu a qualquer momento. Em batalhas de grande escala, muitas vezes eram necessários 2 ninjas trabalhando em conjunto para ter alguma chance de derrotar um Uchiha. Em um confronto 1 contra 1, as chances de vitória eram mínimas. Jiraiya sentiu subitamente uma pressão mental avassaladora a envolver sua mente. Num instante, sua hostilidade em relação a Danzou diminuiu, mas a sensação passou rapidamente. A força mental opressiva dissipou-se sem deixar vestígios. O olho da percepção de Jiraiya anulou o genjutsu, sendo capaz de dissipar qualquer coisa abaixo do nível S contra genjutsu do Sharingan. Era uma poderosa contramedida. Ele agora compreendia a natureza do olho direito de Kagami. Sua habilidade de genjutsu podia alterar sutilmente a vontade de um alvo. Essa técnica era aterradora. Aqueles que caíam nela passavam a ver os inimigos como aliados e baixavam a guarda o suficiente para serem mortos. O domínio fanático de Danzou sobre seus ninjas da raiz provavelmente se devia em grande parte ao poder desse olho. Danzou aproveitou a breve distração de Jiraiya para lançar uma saraivada de liberação de vento. Inúmeras lâminas de vento e orbes de vento altamente comprimidos foram lançadas em direção a Jiraiya, prisão dos 10 miríades de trovões. Jiraiya liberou uma técnica de liberação de relâmpago de rank S, invocando uma enorme onda de raios. A tempestade atravessou as esferas de vento e as lâminas antes de avançar em direção a Danzou. O quê? Danzou rosnou, sua expressão mudando para choque e descrença. Ele tinha certeza de que seu genjutsu havia funcionado. Como Jiraiya conseguiu se libertar tão rapidamente? Danzou sabia que Jiraiya era proficiente em técnicas de liberação de relâmpago de nível S, mas o poder bruto desta estava muito além de suas expectativas. Recuperando a compostura, Danzou pegou um pergaminho de invocação, bateu com a palma da mão na mesa e invocou 3 monumentos de pedra maciços. Esses monumentos foram especialmente projetados para neutralizar técnicas de liberação de relâmpago. Sua construção consumiu recursos enormes e mesmo com toda a influência de Danzou, ele só conseguiu criar 3. A tempestade de raios atingiu os monumentos, sua força dispersando-se pela pedra. No entanto, rachaduras se espalharam rapidamente e após alguns segundos, o primeiro monumento se estilhaçou. Raios avançaram, continuando em direção a Danzou. Embora o poder do jutsu tivesse sido significativamente enfraquecido, Danzou ainda precisava usar a liberação de vento para se proteger da energia restante. Essa foi uma técnica de liberação de relâmpago incrivelmente poderosa, admitiu Danzou. Seu talento é extraordinário, Jiraiya. Com tanto potencial, por que você insiste em trilhar um caminho rumo à morte? Danzou suspirou pesadamente. Ele já havia testado seus monumentos contra técnicas de liberação de relâmpago de rank A antes, e eles sofreram apenas danos leves. No entanto, o jutsu de rank S de Jiraiya os obliterou. Danzou, você realmente acha que é digno de ser meu líder? Jiraiya retrucou. Entendo seu orgulho, respondeu Danzou. Se eu estivesse em sua posição com tanto poder em uma idade tão jovem, eu também seria arrogante. Você o conquistou. Mas lembre-se, um gênio que não amadureceu completamente não é um verdadeiro gênio. Vou lhe dar mais uma chance. Sirva sob meu comando e eu pouparei. Me provoque demais e nem mesmo implorar o salvará. Danzou removeu suas vestes superiores, revelando a pele pálida e marcada por cicatrizes no lado direito do corpo. Veias saltavam como raízes de árvores, e seu braço direito estava envolto em um metal levemente amarelado. A expressão de Jiraiya escureceu. Danzou finalmente se preparava para liberar todo o seu poder.
Capítulo 143. No momento em que Jiraiya viu Danzou, ele soube. Danzou já havia transplantado as células de Hashirama para o seu corpo. Mas o poder das células de Hashirama era avassalador. Danzou não tinha como controlá-lo com a própria força. Ele precisava do Sharingan para suprimi-lo e torná-lo utilizável. Essas duas forças precisavam se contrabalançar e se fundir para que Danzou pudesse manipulá-las. Na linha temporal original, Danzou tinha 10 Sharingan implantados em seu braço, além do domínio da técnica proibida do clã Uchiha, Izanagi, um jutsu poderoso o suficiente para reescrever a própria realidade. Mesmo após a morte, a técnica podia alterar a realidade para anular seu falecimento e trazê-lo de volta à vida, efetivamente dando a Danzou múltiplas vidas. Agora, porém, Jiraiya tinha certeza de que Danzou não possuía tantos Sharingan. Ele não conseguia precisar quantos Danzou havia implantado, mas certamente não eram 10. Como Orochimaru ainda não havia se aprofundado completamente em sua pesquisa, as técnicas de modificação corporal de Danzou seriam, no mínimo, rudimentares e experimentais. O braço Sharingan de 10 olhos de Danzou na linha do tempo original foi obra de Orochimaru, que usou as células de Hashirama para torná-lo possível. Danzou rapidamente removeu o selo do braço, revelando 3 Sharingan embutidos. Eles piscaram lentamente, cada um totalmente desenvolvido com 3 tomões. Incluindo o Sharingan do olho direito, Danzou agora tinha 4 Sharingan, concedendo-lhe 4 usos do Izanagi. Usar o Izanagi tinha um preço alto, no entanto. O jutsu consumia todo o chakra do Sharingan, deixando-o completamente esgotado. Para matar Danzou agora, Jiraiya teria que derrotá-lo 5 vezes. Jiraiya, zombou Danzou, eu já dominei o poder de Hashirama Senju e do clã Uchiha. Você sabe o quão fortes essas forças são. Juntas, elas me tornam invencível. Eu te dei inúmeras chances de ficar de lado. Por que você não as aproveitou? Por que insiste em trilhar o caminho da morte? A voz de Danzou trovejou com arrogância enquanto ele abria o braço. Um poder emanava dele, fazendo sentir como se o mundo inteiro devesse se ajoelhar diante dele. Em sua mente, ele já era um deus do mundo ninja. O poder de Hashirama e a força do clã Uchiha são realmente formidáveis, disse Jiraiya friamente. Mas você não tem força para controlá-los. O tom de Jiraiya era gélido, sem demonstrar qualquer surpresa. Ele já havia previsto a carta na manga de Danzou. Kuf. Falar demais não vai mudar nada. Prepare-se para sofrer a minha fúria. Danzou avançou com uma explosão de velocidade, sua katana reluzindo enquanto ele se tornava um borrão em movimento. Sua força havia aumentado dramaticamente após liberar o selo em seu braço, exatamente como ele havia afirmado. O poder combinado das células de Hashirama e do Sharingan do Uchiha era aterrorizante, mesmo que Danzou não conseguisse controlá-lo completamente. No entanto, esse poder tinha um preço. O consumo de chakra de Danzou disparou, o que explicava porque ele mantinha o braço direito selado. Os olhos de Jiraiya permaneceram firmes. Ele juntou as mãos, canalizando energia natural para o seu corpo. O chakra se fundiu com a energia natural, transformando-se em chakra sábio. Marcas de sábio se espalharam por seu rosto enquanto ele entrava no modo sábio. Ah, é? Os olhos de Danzou se estreitaram. Então você dominou o modo sábio. Não me admira que esteja tão confiante. Mas se você acha que o modo sábio sozinho pode me derrotar, você é um tolo. O tom de Danzou era desdenhoso, mas por dentro, ele estava em alerta máximo. Ele não esperava que Jiraiya tivesse dominado o modo sábio. Agora fazia sentido porque de o esquadrão de elite da raiz que ele enviará anteriormente ter sido aniquilado. Um usuário do modo sábio estava além da capacidade de um ninja comum, mesmo de elites experientes. Se Jiraiya tivesse se transformado no meio da batalha e liberado um poderoso jutsu sábio, o esquadrão raiz não teria a menor chance. Bang! Apesar da velocidade de Danzou, a percepção aguçada de Jiraiya no modo sábio permitiu que ele acompanhasse cada movimento. Os dois se enfrentaram, a lâmina de chamas relâmpago de Jiraiya encontrando a katana de Danzou. Em poucos instantes, eles trocaram dezenas de golpes. A lâmina de Jiraiya cortou a katana de Danzou, abrindo um corte profundo no peito dele. O sangue escorreu da ferida, mas a carne dilacerada começou a se contorcer e a se regenerar. Com as células de Hashirama, Danzou possuía um imenso poder regenerativo, embora isso consumisse uma enorme quantidade de chakra. O talento desse pirralho é assustador. Se eu não o eliminar aqui, jamais me sentarei no trono de Hokage, pensou Danzou, com o rosto escurecendo. Ele formou selos com as mãos enquanto o Sharingan do seu olho direito girava lentamente. Um dos Sharingan em seu braço espelhava o movimento. Um chakra opressivo e aterrador emanava de ambos os olhos. Sangue escorria do olho direito de Danzou e do Sharingan ativado em seu braço. Jiraiya sentiu subitamente duas forças mentais pressionando. Uma anestesiava sua hostilidade em relação a Danzou, enquanto a outra desencadeava um medo profundo e primitivo. Por um breve instante, nem mesmo um segundo inteiro, Jiraiya sentiu sua mente vacilar. Mas a sensação desapareceu instantaneamente, anulada pela percepção aguçada do seu modo sábio. Que poder, pensou Jiraiya. O breve ataque mental havia revelado as capacidades aterrorizantes do Sharingan de Danzou. Se não estivesse protegido pelo modo sábio, ele teria ficado paralisado pelo medo e pela hesitação, dando a Danzou a oportunidade de decapitá-lo. O poder da linhagem Uchiha não é brincadeira. A expressão de Danzou se contorceu. Como? Meus dois Sharingan não conseguiram influenciá-lo? O modo sábio é realmente tão poderoso assim? Sua mente fervilhava de frustração e confusão. O modo sábio de Jiraiya parecia muito mais poderoso do que o registrado nos antigos pergaminhos. Capítulo 144. Quando Jiraiya entrou no modo sábio, Danzou ficou momentaneamente chocado, mas ainda confiante. Ele pensou consigo mesmo. Jiraiya não treinou no Monte Myoboku por muito tempo. Mesmo que tenha conseguido acessar o modo sábio, a quantidade de energia natural que ele pode absorver deve ser limitada. Este modo sábio não pode ser tão poderoso assim. Contudo, apesar dos ataques simultâneos de dois poderosos doujutsu, Jiraiya pareceu não ser afetado. Danzou, desconhecendo a existência do olho da percepção, simplesmente presumiu que fosse obra do modo sábio. Os textos antigos mencionavam que o modo sábio concedia alguma resistência a genjutsu, mas apenas a ilusões de nível inferior. O genjutsu
ninjutsu que Danzou acabará de usar não era uma técnica comum. Alimentado por um Sharingan de 3 tomoes, mesmo em sua forma mais fraca, deveria ter superado em muito um genjutsu normal. No entanto, Jiraiya não foi afetado nem um pouco. Isso não faz sentido, pensou Danzou perplexo. Será que os textos estavam incorretos? O modo sábio é muito mais poderoso do que o documentado? Essa parecia ser a única explicação que fazia sentido para ele. Não importa o quão poderoso seja o modo sábio, eu preciso matar Jiraiya aqui e agora. Mesmo que isso signifique sacrificar este braço, decidiu Danzou. Com um tom sombrio, Jiraiya deu um sorriso debochado, com um brilho zombeteiro nos olhos. Um poder tão incrível, mas em suas mãos é tão fraco. Danzou, acho que até um genin com Sharingan implantado usaria melhor do que você. Ele estava tentando provocar Danzou para que ele cometesse erros. Um oponente irritado sempre deixa mais brechas na defesa. Técnica das 5 balas de dragão. As mãos de Jiraiya executaram selos de mão com rapidez, e 5 assinaturas de chakra distintas, repletas de energia natural, irromperam de seu corpo. Rugido. 5 rugidos de dragão sacudiram o campo de batalha. 5 chakras elementais se fundiram em 5 dragões serpentinos que surgiram atrás de Jiraiya. Este jutsu composto era uma das técnicas que Jiraiya havia obtido do sistema. Um poderoso ninjutsu de nível S que liberava todas as 5 naturezas de chakra em uníssono. A natureza natural do chakra de Jiraiya não possuía o elemento relâmpago, mas o sistema havia compensado isso. Na linha temporal original, Jiraiya dependia principalmente de jutsus de estilo terra e fogo, com pouca proficiência em técnicas de estilo água ou vento. Como resultado, ele raramente as usava em batalha. Quando Danzou viu a técnica dos 5 dragões, suas pupilas se contraíram. Ele podia sentir seu poder devastador. Até mesmo a batalha entre Izamu e os outros parou quando eles se voltaram para a técnica de Jiraiya, com os olhos arregalados de choque. Os 5 dragões rugiram enquanto investiam contra Danzou com uma velocidade estonteante. Mesmo no ritmo de Danzou, desviar era quase impossível. Ele poderia nem ter tempo de formar selos. Uma técnica impressionante, admitiu Danzou gritando. Mas não será suficiente para me ferir. Um dos Sharingan implantados no braço de Danzou girou rapidamente, com sangue escorrendo da cavidade. Os 5 dragões diminuíram a velocidade repentinamente, embora apenas por um breve instante, antes de retomarem sua velocidade original. Então cada Sharingan tem sua própria habilidade única, observou Jiraiya. Esse olho deve interferir na velocidade. Não é à toa que os figurões de Konoha são tão cautelosos com o clã Uchiha. O poder do Sharingan é perigoso demais, ter um clã capaz de se rebelar a qualquer momento deve ter tirado o sono do conselho de Konoha. Danzou finalmente conseguiu tecer seus selos. Estilo madeira, árvores de lança violentas. Vinhas brotaram do braço de Danzou, penetrando na terra. O solo explodiu quando árvores gigantescas surgiram, formando uma densa barreira à frente de Danzou. Os 5 dragões colidiram com a barreira de madeira, desencadeando uma cacofonia de explosões. O chão tremeu enquanto as árvores começavam a rachar e estilhaçar. O quê? Isso é estilo madeira? Não estou vendo coisas, né? Danzou-sama acabou de usar o estilo madeira. Ele dominou o estilo madeira, um Kekkei Genkai tão poderoso. Como esperado de Danzou-sama. Os ninjas sobreviventes da raiz ficaram primeiro atônitos e depois eufóricos. Todo ninja de Konoha sabia o quão aterrorizante era o estilo madeira. Afinal, o fundador de Konoha, Senju Hashirama, usou o estilo madeira para dominar o mundo ninja. Até mesmo as poderosas bestas com cauda podiam ser subjugadas pelo poder de Hashirama. Mas desde a morte de Hashirama, ninguém em Konoha havia conseguido dominar o estilo madeira, e a vila havia perdido uma de suas maiores armas. Agora, Danzou parecia ter recuperado aquela força. Os membros da raiz mal podiam acreditar no que estavam vendo. Isso não pode ser real. Danzou, como você aprendeu o estilo madeira? Izamu gritou incrédulo. Como membro do clã Senju, Izamu sabia melhor do que ninguém o quão raro e poderoso era o estilo madeira. Ninguém no clã Senju havia conseguido herdar essa habilidade. E ainda assim, Danzou, um completo forasteiro, a estava usando. Como alguém que não é da tribo Senju poderia dominar o estilo madeira? A mente de Izamu dava voltas. Até mesmo Kakuzu engoliu em seco nervoso ao ver o estilo madeira de Danzou. As lembranças do poder avassalador de Hashirama ressurgiram. Seu espírito de luta vacilou imediatamente. Se Jiraiya não tivesse selado sua alma, Kakuzu teria se virado e fugido. O estilo madeira era perigoso demais. Não era algo que ele pudesse controlar. Jiraiya, neste estado, sou invencível, declarou Danzou com um sorriso presunçoso, deleitando-se com a admiração dos espectadores. Rachadura. Mas então, para surpresa de todos, as árvores gigantescas que Danzou havia invocado começaram a se partir. Uma a uma, as árvores se despedaçaram e desmoronaram sob a força implacável dos dragões. Apenas o dragão de água permaneceu intacto. Os outros se dissiparam devido à drenagem de chakra. Mesmo assim, Danzou não conseguiu bloquear completamente o ataque. Ele foi arremessado para trás, caindo no chão a uma grande distância. Isso não é estilo madeira. O verdadeiro estilo madeira não seria tão fraco. Os olhos de Kakuzu se estreitaram. Ele tinha visto o estilo madeira de Hashirama em primeira mão. Nenhum jutsu de rank S poderia destruí-lo tão facilmente. Izamu e os ninjas da raiz ficaram igualmente atônitos. Seus pensamentos eram semelhantes aos de Kakuzu. Aquilo não podia ser o verdadeiro estilo madeira. Provavelmente era algum tipo de imitação ou genjutsu. Capítulo 145. Danzou foi arremessado para trás pelo ninjutsu de Jiraiya, e o ar subitamente mergulhou em um silêncio sepulcral. Os ninjas da raiz, em particular, arregalaram os olhos piscando incrédulos. Eles não conseguiam entender como Danzou, usando a liberação de madeira, havia sido ferido tão facilmente por Jiraiya. Alguns deles até começaram a suspeitar que a liberação de madeira de Danzou era uma ilusão, e não a verdadeira. Embora nunca tivessem visto a liberação de madeira em sua forma real, os textos antigos eram claros quanto ao seu poder avassalador. O que Danzou apresentou não chegou nem perto de igualar esses recordes.
O ninja da raiz sentiu uma mistura de frustração e decepção. Eu sabia. Danzou dominando o modo de liberação de madeira? Nem pensar, murmurou Izamu, o choque de ver Danzou sendo arremessado para longe começando a diminuir. Se Danzou tivesse realmente dominado a liberação de madeira, todos eles já estariam mortos, sem qualquer esperança de vitória. Já lutei contra Senju Hashirama antes. O poder do seu estilo madeira é incomparável ao que Danzou acabou de usar, disse Kakuzu, embora estivesse claramente exagerando. Hashirama nunca o havia atacado de fato com o estilo madeira, mas isso não o impediu de se gabar. Se a força de Hashirama não fosse tão avassaladora, Kakuzu não teria lançado um shuriken e fugido sem hesitar. Mas aquilo não era uma ilusão. Danzou definitivamente dominou algum tipo de jutsu semelhante à liberação de madeira. Vamos acabar logo com esses capangas e ajudar Jiraiya, disse Izamu com firmeza. Ele desembainhou sua espada, imbuiu-a com chakra e liberou uma torrente de relâmpagos que se fundiu com sua técnica de liberação de água. O poder de seu jutsu aumentou drasticamente, pegando o membro da raiz de surpresa e matando-o instantaneamente. Com a eliminação de um ninja de elite, a formação da raiz desmoronou. Sua capacidade de conter Izamu dependia inteiramente de suas táticas de grupo coordenadas. Agora, com a formação quebrada, eles não conseguiam mais conter Izamu. Como isso pôde acontecer? A defesa da liberação de madeira. Como pôde ser quebrada? Danzou caiu no chão e olhou para Jiraiya, um lampejo de medo surgindo em seu coração. Seus trunfos eram o poder do Sharingan e a liberação de madeira. Agora, ambos haviam falhado contra Jiraiya. Era difícil para Danzou aceitar que Jiraiya tivesse se tornado tão poderoso. Seu peito estava afundado, com múltiplas costelas quebradas e um ferimento do tamanho de um punho sangrando profusamente. Mesmo com as células de Hashirama implantadas, a recuperação de ferimentos tão graves não seria fácil. O rosto de Danzou ardeu de humilhação. Ele havia acabado de se declarar invencível momentos antes, apenas para ser arremessado pelos ares por Jiraiya no instante seguinte. Foi extremamente constrangedor. Danzou, eu já te disse antes. Esses poderes estão além do seu controle, disse Jiraiya friamente. Agora que havia quebrado a defesa de liberação de madeira de Danzou, ele tinha uma noção clara de sua força, ou da sua falta. Não era uma liberação de madeira verdadeira. Danzou havia transplantado as células de Hashirama recentemente e não conseguia acessar todo o potencial da técnica. Além disso, as reservas limitadas de chakra de Danzou e a falta de uma linhagem sanguínea especial tornavam impossível para ele usar todo o poder de Hashirama. O simples fato de poder usar a liberação de madeira já era uma conquista significativa para Danzou. Nesta forma, sou invencível. Você não pode me derrotar. Rugiu Danzou enquanto se levantava com dificuldade. Ele havia sido descuidado. Não se esquivou porque presumiu que sua liberação de madeira resistiria ao ataque de Jiraiya. Mas quem diria que o poder do jutsu seria tão insuficiente? Formação de assassinato das sombras de Shangoku. Jiraiya não daria tempo para Danzou se recuperar. Seu chakra aumentou quando ele invocou 7 clones das sombras, que se dispersaram e atacaram Danzou junto com seu corpo principal. No modo sábio, cada clone das sombras possuía quase a mesma quantidade de chakra que o corpo principal de Jiraiya. No entanto, cada clone só conseguia resistir a um único ataque antes de se dispersar e perder todo o seu chakra. O que tornava o modo sábio verdadeiramente assustador era a regeneração de chakra de Jiraiya. Não importava quanto chakra ele usasse, ele era reposto quase instantaneamente. Nesse estado, Jiraiya possuía chakra praticamente limitado. Contudo, ao sair do modo sábio, ele enfrentaria um período de exaustão extrema. O Sharingan direito de Danzou começou a girar rapidamente enquanto ele tentava discernir qual das figuras era o corpo principal de Jiraiya. A maior força do Sharingan residia em sua capacidade de rastrear até mesmo os movimentos mais rápidos e distinguir entre corpos reais e clones de sombra. Contudo, a expressão de Danzou escureceu. Apesar da percepção aguçada de seu Sharingan, ele não conseguia distinguir o corpo principal de Jiraiya de seus clones. Todos eles irradiavam o mesmo chakra. Isso significava que o ataque de cada clone seria tão poderoso quanto o do corpo principal. Ele teria que se defender de todos eles igualmente. Como ele consegue ser tão forte? Danzou praguejou mentalmente. As reservas de chakra de Jiraiya eram monstruosas, muito além de qualquer coisa que um humano normal deveria possuir. Elas rivalizavam até mesmo com as de uma besta com cauda. O clã Uzumaki era conhecido por sua abundância de chakra, mas comparado a Jiraiya, eles não eram nada. Quando Uzushio caiu, Danzou liderava a equipe Anbu responsável por sua destruição. Nem mesmo o líder de Uzushio possuía chakra dessa magnitude. Na experiência de Danzou, apenas Hashirama, durante sua vida, possuía chakra comparável ao de uma besta com cauda. Será que ele também poderia ter o corpo sábio? O pensamento atingiu Danzou como um raio. Embora Jiraiya tivesse informado Hiruzen Sarutobi sobre seu despertar para o corpo sábio, Hiruzen manteve isso em segredo. Se a notícia se espalhasse, outras aldeias certamente enviariam seus soldados mais fortes para assassinar Jiraiya. Ao perceber isso, o Sharingan implantado no braço de Danzou começou a girar descontroladamente. Capítulo 146. Danzou estava preparado para usar o Izanagi. Não havia como ele bloquear a formação de assassinato das sombras de Shangoku. Sob um ataque como esse, a morte era inevitável. Mesmo com o poder do Sharingan e das células de Senju Hashirama, ele não conseguiu resistir a essa técnica. Em sua mente, Danzou calculou suas chances. Mesmo que lutasse com todas as suas forças, ele só conseguiria repelir, no máximo, 6 clones das sombras. Os clones restantes inevitavelmente desfeririam golpes fatais. Para sobreviver a esse nível de ataque, ele não teve escolha a não ser ativar o Izanagi. Assim que esse pensamento lhe ocorreu, Jiraiya e seus clones das sombras se aproximaram. Cada clone
clone cravou sua lâmina de chamas relâmpago no corpo de Danzou antes de desaparecer em fumaça. Os órgãos de Danzou foram dilacerados e 7 feridas abertas sangravam profusamente. O verdadeiro corpo de Jiraiya interveio e o decapitou com um único golpe rápido. Danzou-sama. Os ninjas da raiz, ao verem a cabeça de Danzou voar, soltaram gritos de horror. Ele era o líder deles, a razão de sua existência. Se Danzou morresse, eles perderiam todo o propósito. Não restaria nada no mundo ninja pelo qual valesse a pena viver. Até mesmo Izamu e Kakuzu ficaram momentaneamente atonitos com a rapidez com que Jiraiya o derrotou. Mas no instante seguinte, seus olhos se arregalaram em choque. O cadáver de Danzou irrompeu subitamente com uma imensa onda de poder ocular, envolvendo a área circundante. Os ferimentos fatais desapareceram e sua cabeça decepada se reconectou perfeitamente. Ele estava diante deles, ileso. A única mudança visível era o Sharingan cinza e sem vida, agora fechado em seu braço direito. Danzou ativou o Izanagi no último instante antes de morrer, sacrificando um dos Sharingan implantados em seu braço para fazê-lo. Eu sabia. Danzou-sama jamais morreria tão facilmente. Danzou-sama é verdadeiramente como um deus, declarou o ninja da raiz em reverência. Os outros explodiram em vivas triunfantes. Não lhes importava como Danzou havia sobrevivido, apenas que ele tivesse sobrevivido. O propósito voltou aos seus olhos. Momentos antes, muitos estavam prontos para tirar a própria vida. Izamu e Kakuzu, no entanto, exibiam expressões sombrias. Eles claramente haviam sentido a força vital de Danzou desaparecer por completo momentos antes. Agora, ele estava vivo e bem. Até mesmo Kakuzu, com suas 5 vidas, ficou perplexo. Ao contrário de Danzou, se todos os seus 5 corações fossem destruídos, ele morreria para sempre. A ressurreição era impossível. No entanto, Danzou a havia conseguido. Essa técnica, esse Izanagi, deixou uma marca profunda em ambos. A força de Danzou superou em muito o que eles haviam previsto. Izanagi era uma técnica secreta do clã Uchiha, tão sigilosa que apenas aqueles com o Sharingan de 3 tomoes tinham conhecimento de sua existência. Nem Izamu nem Kakuzu jamais tinham ouvido falar disso. Danzou aprendeu isso graças aos conservadores do clã Uchiha, que compartilharam muitas das técnicas secretas de seu clã com a vila na esperança de amenizar as tensões. Como essas técnicas exigiam o Sharingan para serem usadas, eles acreditavam que compartilhá-las não comprometeria muito o poder de seu clã. A desvantagem, porém, era que os líderes da vila agora conheciam as vulnerabilidades das técnicas Uchiha. Mesmo assim, os Uchiha esperavam que essa transparência lhes trouxesse a paz. Danzou havia percebido o potencial dessas técnicas poderosas e ficou determinado a implantar o Sharingan em seu corpo por qualquer meio necessário. Que jutsu quebrado, murmurou Jiraiya. Ele havia se preparado mentalmente, mas a ressurreição de Danzou ainda o atingiu em cheio. Jiraiya, você não pode me matar, declarou Danzou com a voz carregada de arrogância. Ele mordeu o polegar e bateu com a palma da mão no chão. Um enorme selo de invocação apareceu, e uma besta gigante, semelhante a um elefante, com pele amarela, materializou-se diante dele. A besta invocada era especializada em liberação de vento, tornando-se uma parceira ideal para Danzou. Na linha do tempo original, ela conseguiu criar uma abertura no Susanoo de Sasuke. A besta abriu bem a boca, liberando um vento forte que sugou tudo ao redor. Árvores, pedras e destroços voaram em direção à sua garganta. Jiraiya podia sentir a força puxando-o para frente, apesar de estar com os pés firmemente plantados no chão. Liberação da terra. Múltiplas paredes de terra. Jiraiya bateu o pé no chão, erguendo várias paredes de terra à sua frente para bloquear o jutsu de vento da besta. Mas Danzou já havia se posicionado atrás dele, com o Sharingan girando mais uma vez. 2 dos Sharingan embutidos se ativaram, lançando um genjutsu mortal direcionado a Jiraiya. Danzou sabia que Jiraiya podia resistir às ilusões do Sharingan, mas presumia que isso teria um preço. Certamente Jiraiya não poderia anular esses ataques sem consequências. Mesmo que fosse imune, devia haver limites. Enquanto isso, vinhas brotaram do braço de Danzou, retorcendo-se em chicotes de madeira. Uma vinha chicoteou Jiraiya, enquanto as outras o atingiram em uma rajada. As ilusões do Sharingan não surtiram efeito em Jiraiya, e quanto aos ataques de madeira, ele brandiu sua espada de chamas relâmpago, lançando uma onda de golpes flamejantes que cortaram todas as vinhas. A liberação de madeira de Danzou era pateticamente fraco. Seu braço só podia abrigar 3 Sharingan, o que significa que a técnica estava claramente subdesenvolvida. Jiraiya não conseguiu conter o riso. O que você está tentando provar aqui? Se eu não soubesse, diria que você tem um Rinnegan nesse braço. A besta invocada por Danzou continuou a uivar com o vento, rasgando as paredes de terra de Jiraiya. Mais paredes foram arrancadas do chão à medida que a sucção da besta se intensificava. Mais uma vez, Jiraiya se viu preso em sua força. Capítulo 147. O corpo de Jiraiya foi mais uma vez arrastado para trás por uma força incontrolável. Danzou formou selos de mão, respirou fundo e liberou uma enorme esfera de vento altamente comprimida pela boca. Devido à imensa sucção da besta invocada, a velocidade e o poder da grande esfera de vácuo de Danzou excederam em muito o que eram antes. A besta invocada por Danzou era uma que ele mesmo havia cultivado, aumentando consideravelmente o poder de suas técnicas do estilo vento. A espada da chama relâmpago na mão de Jiraiya pulsava com energia elétrica. Com um único golpe, raios irromperam, despedaçando a esfera de vento. Vários outros raios seguiram em direção a Danzou. Danzou estendeu um cipó de seu braço direito, destruindo os raios antes que pudessem atingi-lo. Embora o domínio de Danzou sobre o estilo madeira não se comparasse ao de Hashirama Senju, seu poder ainda superava em muito o ninjutsu comum. Estilo relâmpago, ligação de 4 pilares. Apesar de ser puxado por ventos fortes, as mãos de Jiraiya se moveram rapidamente para formar selos. Pilares azuis gigantescos se materializaram ao redor da besta invocada por Danzou, liberando torrentes de raios que atingiram seu corpo. A fera rugiu de agonia, e a força intensa da atração desapareceu. Jiraiya imediatamente usou o jutsu de clones múltiplos das sombras, criando 3 clones que avançaram em direção a Danzou. Ele havia dominado o jutsu recentemente e só conseguia criar 3 clones. Em comparação, o príncipe da história original podia criar milhares em um instante, uma prova de seu talento incrível. Além disso, os clones do príncipe possuíam vontades independentes e fortes.
podendo até mesmo discutir com o original. Jiraiya não invejava isso nem um pouco. Ele não tinha interesse em clones altamente independentes. Para ele, clones das sombras deveriam simplesmente seguir ordens. Se fossem muito independentes, e tão pervertidos quanto ele, poderiam lhe causar problemas. Embora as experiências de um clone das sombras retornassem ao original ao serem dissipadas, poucas pessoas tolerariam tais cenários. Jiraiya certamente não toleraria. Por ora, seus clones conseguiam pensar por conta própria, mas não eram particularmente independentes e seguiam suas ordens sem questionar. Se algum dia seus clones resistissem aos seus comandos, ele imediatamente encontraria uma maneira de lhes tirar a autonomia. Jiraiya planejava usar os clones para ganhar tempo contra Danzou e assim derrotar a besta invocada. Derrotar Danzou seria praticamente impossível sem neutralizar a besta primeiro. A força de seus clones não chegava nem perto da força dos clones produzidos pela formação de assassinato das sombras de Shangoku. Mesmo assim, eles poderiam lhe dar algum tempo. Os 3 clones avançaram contra Danzou, cada um usando um ninjutsu diferente. Arte Ninja, técnica da Juba de Leão. O cabelo de um dos clones se estendia descontroladamente com a intenção de prender Danzou. Estilo Terra, Pântano do Submundo. Estilo de Fogo, Grande Bala de Chamas. Os 2 clones restantes usaram técnicas de terra e fogo. Danzou, no entanto, facilmente os neutralizou com seu estilo Vento. Embora os clones não fossem tão fortes quanto o próprio Jiraiya, eles ainda conseguiam manter Danzou ocupado por um tempo. Danzou rapidamente percebeu o plano de Jiraiya, eliminar a besta que ele havia invocado. Contudo, apesar de seus esforços, ele não conseguiu derrotar os 3 clones rápido o suficiente para deter Jiraiya. Danzou sabia que sua fera estava condenada. Estilo Terra, Queda de Lama. Jiraiya formou selos de mão enquanto observava a besta se chocar contra os pilares azuis. Enormes quantidades de lama vermelha caíram, soterrando a besta. Estilo Terra, Capa com a terra em queda. Camadas de terra pesada desabaram, fazendo o chão tremer. A argila espalhou-se por toda parte misturada com sangue. A besta invocada por Danzou foi derrotada. A besta de Danzou nunca fora particularmente forte, era algo que ele mesmo havia criado. Jiraiya se virou para Danzou, percebendo que seus 3 clones haviam sido aprisionados pelo estilo madeira de Danzou. Danzou franziu levemente a testa com a perda de sua besta, mas não pareceu se importar. Para ele, todas as ferramentas, fossem subordinados ou bestas invocadas, eram apenas peças a serem sacrificadas. Suas mortes nunca mereciam luto. Jutsu de invocação, Edo Tensei. Danzou bateu com a mão no chão e um círculo de invocação apareceu. Um caixão, marrom como a terra, emergiu do centro. A tampa deslizou, revelando um cadáver vestido com trajes ninja de Komogakure. Jiraiya ficou surpreso ao ver Danzou usando o Edo Tensei, mas também achou que fazia sentido. Danzou tinha acesso a técnicas proibidas, e não havia como alguém como ele não ter praticado um jutsu tão poderoso assim que compreendeu seu potencial. O ninja ressuscitado usava uma bandana de Komogakure, que o identificava como um Jounin da Terra do Relâmpago. Danzou inseriu uma etiqueta na testa do ninja e seus olhos se abriram de repente. Este cadáver era de um dos poderosos Jounin que Danzou havia coletado secretamente durante a primeira grande guerra ninja. Muitos Jounin de elite, tanto de Komogakure quanto de Konoha, pereceram durante aquela guerra, e Danzou fez questão de recolher alguns de seus corpos. No entanto, ele nunca havia usado o Edo Tensei para invocar alguém de posição verdadeiramente elevada, pois sua força e compreensão do jutsu não eram suficientes. A versão do Edo Tensei que Danzou havia aprendido era desenvolvida pelo segundo Hokage, muito antes de Orochimaru a aperfeiçoar. Como tal, o jutsu ainda estava cheio de falhas. A força do ninja invocado estava longe do que fora em seu auge. A única vantagem era que ele não podia ser morto, apenas selado ou dissipado. Jiraiya manteve a calma enquanto o Jounin de Komogakure emergia. Ele estava confiante de que a versão do jutsu de Danzou estava incompleta e que suas técnicas de selamento dariam conta do recado rapidamente. Se Danzou tivesse dominado completamente o jutsu, ele o teria usado em sua batalha contra Sasuke na história original. O fato de ele não tê-lo feito, em relação ao ninja invocado, não teria mudado o rumo da história. Capítulo 148. Assim que o Edo Tensei foi concluído, os cipós que envolviam o clone das sombras de Jiraiya se apertaram repentinamente, fazendo com que ele se dissipasse em névoa. Jiraiya sabia desde o início que seu clone das sombras não seria capaz de ferir Danzou. Ele só usou o clone como uma distração. Com o poder que eles tinham, clones das sombras comuns eram praticamente ineficazes, a menos que fossem técnicas especializadas como clones de madeira ou clones de relâmpago. Ao ver Danzou recorrer ao Edo Tensei, Jiraiya entendeu que Danzou estava revelando todas as suas cartas na manga. Matem-no, ordenou Danzou aos ninjas do País do Relâmpago. Seu desgraçado Danzou, vou te matar, vou te despedaçar. O Jounin do País do Relâmpago, recuperando os sentidos, amaldiçoou Danzou com fúria desenfreada. Durante a primeira grande guerra ninja, o esquadrão que ele liderava, incluindo sua esposa e filhos, fora completamente dizimado por Danzou e Hiruzen Sarutobi. Seu ódio por Danzou era ilimitado. Mas embora sua mente estivesse lúcida, seu corpo, sob o controle do Edo Tensei, não conseguiu resistir à tentação de atacar Jiraiya diretamente. Suas mãos formaram selos com velocidade experiente, e uma esfera de relâmpago se formou em sua mão direita antes que ele a lançasse contra Jiraiya. Jiraiya desferiu um golpe com sua lâmina de chamas relâmpago, enviando um poderoso arco de relâmpago que estilhaçou a esfera de relâmpago e atingiu o Jounin, cortando seu corpo ao meio. Nenhum sangue foi derramado, apenas incontáveis fragmentos de papel caíram no chão antes de se remontarem e curarem instantaneamente o corpo do Jounin. Ele retomou seu ataque em direção a Jiraiya. Quando o segundo Hokage criou o Edo Tensei, sua intenção não era que ele dependesse apenas da força de combate do ninja invocado. Em vez disso, ele pretendia que os ninjas invocados funcionassem como bombas humanas ambulantes com etiquetas explosivas sobrepostas. As detonações constantes sobrecarregariam os inimigos.
Foi somente depois que Orochimaru aperfeiçoou o Edo Tensei que os ninjas invocados mantiveram habilidades de combate próximas ao seu auge. O corpo do Jounin estava coberto de etiquetas explosivas, e se ele se aproximasse o suficiente, essas etiquetas detonariam instantaneamente, criando uma explosão capaz de matar até mesmo ninjas de nível Kage. Jiraiya saltou para trás, mordendo o polegar até sangrar e batendo a mão no chão. Com um enorme gasto de chakra sábio, 2 pequenos sapos apareceram em seus ombros, Fukazaku e Shima, os sábios do Monte Myoboku. A invocação deles consumiu uma grande quantidade do chakra sábio de Jiraiya, mas ele se recuperou rapidamente. Jiraiya, qual o problema que o fez nos invocar? Perguntou Fukazaku. Ele sabia o quão forte Jiraiya era. No modo sábio, Jiraiya podia dominar a maioria dos oponentes, a menos que encontrasse a elite das grandes vilas ninjas. 2 anciãos, Danzou da vila, está tentando me matar por razões desconhecidas. Ele transplantou as células de Hashirama Senju e o Sharingan do clã Uchiha, e dominou o Izanagi. Lutar contra ele sozinho está se provando difícil, então invoquei vocês para me ajudarem. Jiraiya explicou rapidamente a situação de Danzou. As células de Hashirama e o Sharingan? Bem, essa é uma combinação e tanto, comentou Fukazaku. Já faz um tempo desde que tivemos uma luta de verdade. Esta deve ser uma boa oportunidade para nos exercitarmos. Cuidado, velho, advertiu Shima. Jiraiya disse que consegue usar a liberação de madeira. Pode não estar no nível de Hashirama, mas ainda assim não é algo para se subestimar. Por fazer parte da liderança do Monte Myoboku, Shima tinha plena consciência de quão temível a liberação de madeira podia ser. Ao ver Jiraiya invocar os 2 sábios sapos, a expressão de Danzou escureceu. Ele não esperava que Jiraiya tivesse um contrato com eles. 2 anciãos, por favor, ajudem-me a derrotá-lo, disse Jiraiya, apontando para o Jounin do país do relâmpago controlado pelo Edo Tensei. Ele pretendia selar o Jounin antes que as etiquetas explosivas pudessem detonar. Vamos contê-lo. Você o sela, disse Fukazaku. O Edo Tensei só poderia ser neutralizado selando ou dissipando a técnica. Fukazaku sabia disso muito bem. Ele também sabia que Jiraiya havia dominado as técnicas de selamento do clã Uzumaki, tornando-o o candidato perfeito para lidar com o processo de selamento. Fukazaku e Shima lançaram simultaneamente sua técnica de língua de combate. Suas longas línguas se estenderam, envolvendo firmemente o Jounin e imobilizando-o. O Jounin tentou detonar os selos explosivos, mas Jiraiya se moveu rápido demais. Ele encurtou a distância num instante, suas mãos percorrendo uma série de selos antes de golpear o abdômen do Jounin com a palma da mão. O chakra sábio inundou o corpo do Jounin, formando um selo que o imobilizou e suprimiu seus movimentos. Toda a sequência aconteceu tão rapidamente que o Jounin não teve tempo de detonar as etiquetas. Ver Jiraiya selar o Jounin com tanta facilidade fez o coração de Danzou afundar. Ele lançou uma saraivada de lâminas de vento contra Jiraiya, mas Shima contra-atacou com um jato de água que cortou as lâminas de vento sem esforço. Uma técnica semelhante à onda cortante de água. Use a liberação de vento nuvem de poeira para bloquear a visão do Sharingan dele, instruiu Fukazaku a Shima. A invocação de Fukazaku e Shima não apenas aumentou o poder de combate de Jiraiya, mas também lhe forneceu suporte tático. Eu sei o que estou fazendo, respondeu Shima, antes de inflar as bochechas e exalar uma forte rajada de vento carregada de poeira. A nuvem de poeira rodopiante envolveu toda a área, bloqueando a visão de Danzou. Essa técnica era semelhante ao jutsu da névoa oculta, mas muito mais potente, capaz de cegar até mesmo o Sharingan. Com a visão prejudicada de Danzou, mirar em Jiraiya tornou-se muito mais difícil. Capítulo 149. O vento e a areia uivavam, encobrindo o campo de batalha e reduzindo drasticamente a visibilidade. Contudo, o Jiraiya, aprimorado pelas habilidades sensoriais aguçadas do modo sábio e por sua perspicácia, não foi afetado. Apesar da tempestade de areia, ele ainda conseguia localizar a posição de Danzou sem esforço. A expressão de Danzou escureceu enquanto ele tentava enxergar através da areia rodopiante, seus olhos Sharingan se esforçando em vão. Jiraiya havia desaparecido completamente de sua vista. Danzou sabia muito bem o quão assustadora podia ser a velocidade de Jiraiya. Se seu Sharingan não conseguisse rastreá-lo, defender-se dos ataques velozes de Jiraiya seria praticamente impossível. Danzou começou a se mover rapidamente, sem querer ficar parado esperando o inevitável ataque de Jiraiya. Enquanto se movia, o Sharingan em seu braço e olho direitos girava furiosamente, buscando qualquer vestígio da presença de Jiraiya. Liberação de vento, onda de vácuo. Danzou rapidamente executou selos de mão e liberou uma poderosa rajada de vento pela boca, formando um tornado furioso com o objetivo de dissipar a densa poeira. Mas foi inútil. Como a poeira havia sido conjurada usando a arte sábia, o jutsu de Danzou não conseguiu dispersá-la completamente. O tornado girou com toda a sua força, mas só conseguiu espalhar uma pequena quantidade da poeira, insuficiente para limpar a área. Percebendo que seu estilo vento não resolveria a situação, Danzou parou de desperdiçar chakra. Seus olhos percorreram o campo de batalha empoeirado enquanto ele se movia, buscando algo como uma mosca sem cabeça. Jiraiya observava com um leve sorriso. Danzou havia perdido o controle sobre ele. Daquele momento em diante, Danzou só poderia se defender passivamente. A vitória era apenas uma questão de tempo. O Izanagi dele pode alterar a própria realidade, revertendo sua morte. Para derrotar Danzou rapidamente, precisamos desferir um golpe fatal antes que ele tenha tempo de ativá-lo, disse Shima em voz baixa. Ele ainda tem 3 Sharingan restantes, o que significa que pode usar o Izanagi mais 3 vezes, acrescentou Fukazaku. Mesmo que não consigamos matá-lo com um só golpe, podemos enfraquecê-lo até que não sobre nada. Assim que Fukazaku terminou de falar, ele fez selos de mão. O chakra de um sábio do atributo fogo percorreu seu corpo, e ele abriu a boca bem larga, expelindo uma torrente massiva de fogo incandescente. A onda de chamas caiu em direção a Danzou com um rugido ensurdecedor. A torrente flamejante, com 3 metros de altura, estava condensada com um potente chakra de fogo, criando um inferno semelhante à lava derretida. Liberação de madeira, árvore explosiva. Pressentindo a tempestade de fogo iminente, o cabelo e as sobrancelhas de Danzou foram instantaneamente chamuscados.
Sem hesitar, ele ativou a liberação de madeira. Vinhas brotaram de seu braço direito e se enterraram no chão, invocando árvores robustas que irromperam da terra para protegê-lo. As chamas, semelhantes à lava, atingiram a barreira de madeira, fazendo-a tremer, mas mantendo-a firme. As árvores pegaram fogo sob o calor intenso, mas resistiram ao impacto do ataque, dando a Danzou tempo suficiente para recuar. No entanto, a onda de fogo se dividiu em duas, contornando as árvores e continuando a queimar em direção a Danzou. Então, ele também consegue usar a liberação de madeira. Eu não esperava por isso, comentou Fukazaku. Mas está muito longe do que a Shirama Senju era capaz de fazer, acrescentou Shima. Ambos haviam testemunhado o lendário deus ninja em ação, capaz de derrotar a raposa de 9 caudas com um único golpe. O estilo madeira de Danzou não era nada comparado ao de Hashirama. Arte sábia, espinhos de liberação de vento. Shima exalou uma rajada violenta que se condensou em projéteis de vento afiados no ar. Os espinhos dispararam em direção a Danzou com velocidade incrível, assobiando enquanto rasgavam o ar. Danzou se virou, suando frio ao ver os projéteis se aproximando. Rapidamente, ele lançou balas de vento comprimido pela boca para interceptá-las. Mas as pontas de vento atravessaram as balas com facilidade. Ah! Um grito escapou de Danzou quando um espinho atingiu sua perna direita, dilacerando-a em uma nuvem de sangue e ossos. Ele perdeu o equilíbrio e desabou. Jiraiya aproveitou a oportunidade, encurtando a distância num instante com a cintilação corporal. Raios irromperam da lâmina de chamas relâmpago, cortando a cabeça de Danzou e deixando apenas um toco mutilado. Os esforços combinados de Jiraiya, Fukazaku e Shima haviam subjugado Danzou completamente. Sua sequência implacável de ataques não lhe dava espaço para respirar. Contudo, uma onda sinistra de poder ocular envolveu o corpo caído de Danzou. Um dos Sharingan em seu braço direito perdeu o brilho, sua luz se extinguindo rapidamente. O corpo de Danzou se reformou, completamente curado. Izanagi mais uma vez alterou a realidade, poupando da morte. Danzou estava preparado. No momento em que seu estilo madeira falhou em se defender da tempestade de fogo, ele já havia preparado o Izanagi. Uma técnica tão temível, admitiu Fukazaku. Felizmente, ela não consegue reverter o esgotamento do Sharingan. Caso contrário, seria imparável. Danzou, agora revivido, olhou para o Sharingan que lhe restava, 2 no braço direito e 1 no olho. O medo dominava. Contra Jiraiya e os 2 sapos, ele não tinha a menor chance de vencer em um confronto direto. Se eu não derrubar um deles, estou perdido, murmurou ele, respirando com dificuldade. O Sharingan em seu braço direito girou rapidamente, sangrando à medida que seu poder se esvaía. A percepção de Danzou se aguçou, penetrando as camadas de poeira. Ele localizou a posição de Jiraiya e se lançou para frente com uma súbita explosão de velocidade. As veias e raízes do seu braço direito contorciam-se grotescamente, e raízes grossas e nodosas irrompiam da sua pele, enrolando-se como serpentes. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!